Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Badia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz. 9 de abril de 2023, neste domingo da Páscoa do Senhor, começamos a vida, o dia e essa nova experiência, pedindo que o ressuscitado nos abençoe, nos visite e nos dê esperança para tocar a nossa vida. E o evangelho desse domingo é tirado de João, capítulo 20, versículos de 1 a 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhe disse: tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam junto, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele deveria ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Um monge hindu da Índia, que nasceu em 1836 e morreu em 1886, chamado Ramakrishna, dizia: Deus não se revela onde há vergonha, ódio ou temor. Estes três sentimentos e o orgulho de casta são as malhas que prendem a alma. Deus não se revela onde há vergonha, ódio e amor. Esses três sentimentos e o orgulho de casta são as malhas que prendem a alma. A vergonha, o ódio e o temor prendem a alma. E uma alma presa, ela é incapaz de ir ao túmulo de Jesus de madrugada. Uma alma envergonhada, uma alma com ódio, uma alma com temor, não vai ao túmulo de madrugada. A personagem na ressurreição que logo começa é a figura de Maria Madalena. Maria Madalena, uma mulher pecadora, tem muita coisa sobre ela, e ao mesmo tempo Jesus tirou 7 pecados, 7 demônios dela, não sabemos bem o que é isso, mas é o primeiro ser humano que resolve continuar insistindo em buscar Jesus mesmo no túmulo. Por isso que o Evangelho de João começa, primeiro dia da semana, domingo, viu? Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada. Em outras palavras, no dia da ressurreição, primeiro dia da semana, o início de uma nova criação, essa mulher vai ao túmulo de Jesus bem de madrugada, sinal que ela ainda está nas trevas, ainda não saiu, não encontrou a luz. Caminhar de madrugada significa caminhar ainda nas trevas, caminhar desorientado, viver nas trevas, de certa forma. Nicodemos é aquele que vai ver Jesus de madrugada porque é um homem que ainda não encontrou a luz, um homem que não tem clareza, no capítulo 3 de João. Maria Madalena vai de madrugada ao túmulo, mesmo nas trevas, não desiste de buscar Jesus. Mesmo diante da morte, não desiste de buscar Jesus. Diferente do relato que nós vimos no dia de ontem, agora Maria Madalena vai sozinha. Ela vai sozinha e ali encontra a pedra que tinha sido retirada. Ao fazer essa experiência de chegar e ver a pedra retirada, ela corre para dizer a 2 discípulos no Evangelho de João que sempre estão tentando se acertar, mas não acerta. Pedro, a autoridade, e o discípulo amado. Ela corre, viu?
Então ela sai correndo e foi ao encontro de Simão Pedro, e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, ele disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. É o anúncio que ela dá a esses dois discípulos. A atitude deles é sair correndo ao encontro para ver o que é aquilo. Como assim tiraram o Senhor? Ela viu só a pedra retirada, mas tirar e não sabemos onde colocaram. Eles correm. João chega primeiro, não porque só é o mais jovem, mas porque ama. O discípulo amado chega primeiro, viu? Mas ele tem que acertar as coisas com Pedro, porque Pedro é a autoridade. Pedro ainda não ama. O amor não chegou em Pedro, chegou a responsabilidade e a autoridade, mas Pedro ainda não ama. Por isso ele chega, para e olha de fora. E ele espera, porque é Pedro que tem que chegar. Ele respeita o processo de Pedro. O discípulo amado, quem ama respeita o processo do outro, né? Quem ama não condena com facilidade. Quem ama perdoa sempre. Quem ama busca reconciliação. Quem ama não desiste com facilidade. Então, o que nós temos no decorrer da nossa vida, da nossa história? Nós temos então agora um processo de ajuste. Então o discípulo amado olhou de fora, parou, esperou Pedro, porque Pedro é a autoridade confiada a Jesus. Pedro chega, entra e vai. Pedro olha, o Evangelho diz: chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo, viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com a faixa, mas enrolado no lugar à parte. Esse dado é importante pelo seguinte fato: túmulo arrombado não fica organizado. Aonde há roubo, há sempre bagunça. Há sempre bagunça. Se Jesus tivesse sido roubado, primeiro quem roubaria seriam os discípulos, que se interessaria. Os guardas não precisariam disso. É só um criminoso preso, enterrado. Viu? Outros que queriam fazer com o corpo de Jesus. Os discípulos que vão fazendo a experiência de que o corpo não está lá. E está tudo arrumado, significa que isso aqui não foi roubado. Isso aqui não foi invadido por bandidos e criminosos. Viu? Alguém deixou tudo dobradinho, arrumadinho. É aquilo, você levantou da sua cama, você deixou a cama arrumada. Jesus levantou do túmulo, deixou o túmulo arrumado. Pedro vê os detalhes. Vê tudo separado, organizado, dobrado, cada um no seu canto, cada um no seu lugar. E depois entra o discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Só entra depois de Pedro. Ele viu e acreditou. Essa aí talvez seja a frase mais bonita e mais interessante do Evangelho de hoje. Pedro vê tudo organizado, mas não entende. Quem ama, acredita. Ele viu e acreditou. Maria Madalena só dá uma notícia: tiraram de lá, não sabemos onde colocar. O discípulo amado, por isso que a gente vai entendendo que para entender Deus só é possível na lógica do amor. Para chegar à experiência do ressuscitado e da vida abençoada por Deus, só é possível na lógica do amor. O discípulo amado, ele chega primeiro, mas ele espera Pedro, a autoridade, mas ele viu e acreditou. E acho que nos falta muito isso hoje em dia, ver e acreditar. A gente está com dificuldade de acreditar. A gente tem dificuldade de acreditar na pessoa que nos ama e quer o nosso bem. A gente está com dificuldade de acreditar nos seres humanos que quer que a gente melhore. E a gente está com muita facilidade de acreditar em mentira, em ilusão, em falsidade. Por isso cabe a cada um de nós pensar em perguntar sempre, viu? Por que estamos com tanta dificuldade de acreditar em Deus e acreditamos em tanta bobagem? E termino dizendo uma coisa de Schopenhauer, que nasceu em 1788 e morreu em 1860, que dizia: o maior erro que um homem pode cometer é sacrificar a sua saúde a qualquer outra vantagem. É o ser humano que se mata por causa de qualquer bobagem. Ele sacrifica a saúde acreditando em qualquer besteira, mas não preserva a saúde acreditando no ressuscitado. Feliz Páscoa, um abraço, até mais.